Então, com isso, eu gostaria de passar agora a palavra para a diretora da plataforma Cipó, Mariana Rondon, que nos contará sobre uma proposta extremamente importante e interessante para o nosso conhecimento da Constituinte Parlamentar, a Constituinte para as COPs. Por favor, Mariana. Obrigada, Gabriela. Bom dia a todas e todos. Gostaria de começar cumprimentando, em nome da plataforma Cipó, todas as deputadas e deputados aqui presentes, brasileiros, representantes de parlamentos regionais, da América Latina e o Caribe, da Índia, e também aproveitar para cumprimentar e parabenizar a realização da segunda cúpula de mudança do clima e transição justa da América Latina e o Caribe, em nome do PCC, iniciativa da CEPAL e dos demais também organizadores, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Climate Parliament, Open Society Foundations e o Clima de Política, com quem temos trabalhado aí muito proximamente nessa agenda de diplomacia parlamentar climática. Bom, essa cúpula, hoje ela representa uma oportunidade ímpar para que a gente possa alinhar objetivos e prioridades parlamentares para a COP30, trazer a consolidação de uma voz regional da América Latina e o Caribe. E, olhando para isso, ontem foi entregue pelo deputado Newton Tato ao presidente da COP30 a carta de parlamentares pleiteando um maior engajamento e participação, a formalização de parlamentares no processo, nas COPs, né? Então, foi entregue ontem, muito com esse espírito, evocando aí o espírito do mutirão, e certamente o parlamento tem um papel aí fundamental. Essa carta ela tem dois objetivos, né, de reforçar os compromissos assumidos pelos países internacionalmente. Então, os compromissos assumidos é um reforço dos parlamentares a esses compromissos que foram assumidos, e também de reforçar a importância, o papel fundamental que os parlamentos têm na agenda climática global, que não há dúvidas quanto a isso, e pleitear a criação do que é chamado a Constituinte, a Constituency no âmbito da UNFCCC, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Sem o legislativo, não há como a gente cumprir os acordos que foram firmados internacionalmente na agenda climática. E aí, especificamente, falando sobre o Acordo de Paris e sobre o acordo que foi firmado de limitar a 1,5 a temperatura do país. Então, o legislativo ele tem um papel central para evitar retrocessos, como, por exemplo, o que estamos vivendo aqui no Brasil, com a PL da devastação, atualmente em trâmite aí, e nas mãos do presidente Lula, essa semana. Mas não só, né? Sobretudo, a criação e aprovação de leis e orçamentos que sejam compatíveis com a ambição e com os compromissos assumidos para que a gente possa ter NDCs mais ambiciosas, que a gente possa ter financiamento climático, para que a gente possa fazer, como trouxe aqui, né, o Javier para a gente, a chamada transição justa. Então, sem o parlamento, isso é impossível. E, por fim, todo o papel de fiscalização das políticas públicas e o melhor recurso, a melhor aplicação dos nossos recursos públicos, né? E por que uma Constituinte importa? Bom, iniciou-se, na verdade, quando a gente olha a participação de parlamentares no âmbito da UNFCCC, ela remonta à criação da própria UNFCCC, na Rio 92. Então, nós temos aí uma longa jornada e a participação de parlamentares, que ao longo dos anos ela foi se consolidando. Em 2010 foi criado um grupo informal de parlamentares. Recentemente se criou um movimento que é liderado por parlamentares do mundo todo e apoiado por diversas organizações para que seja, de fato, formalizado a participação. E por que isso importa? Isso importa
por duas razões. Tem uma série de benefícios e oportunidades nesse processo, mas ele importa principalmente porque ele possibilita a formalização, né, a participação formal dos parlamentos, não só nos processos de consulta, mas também de negociação, incluindo aí a redação de textos e recomendações. E ele também importa porque ele possibilita um processo de continuidade da participação dos parlamentos no âmbito da UNFCCC, independente do que aconteça nas eleições dos poderes executivos. Então, a gente tem aí uma série de outros, né, benefícios de articulação e melhor coordenação, não só entre os parlamentos, mas também entre as diferentes constituencies existentes, mas esses dois eu considero como muito central, que é realmente, de fato, ter o papel que o legislativo precisa ter no âmbito da convenção para participar das negociações e também garantir aí a sua continuidade nesse processo, que é fundamental, né? Então, com esse olhar, eu queria aproveitar ontem, né, foi o deputado Newton Tato entregou a carta ao presidente da COP30, o embaixador Corrêa do Lago, e esse é um movimento dos parlamentares, então a carta está circulando, se eu, né, não me engano. Gostaríamos de convidá-los a todas e todos para assinar. A gente precisa que tenha uma massa crítica para que isso aconteça, né, para que isso se torne, de fato, um movimento global, vindo dos parlamentares, liderado pelos parlamentares. E, além disso, também aproveitar para informar que a gente vai fazer uma pré-COP de parlamentares durante a Rio Climate Week, em parceria com o Clima de Política e a Globo International, no dia 27 de agosto, no Rio de Janeiro. Por fim, convidar a todas e todos para participar da COP30, que acontecerá em novembro, em Belém, na Amazônia. Essa é uma COP da América Latina e do Caribe, essa é uma COP do Sul Global. E terminar a dizer que não há agenda climática global sem os parlamentos, né? Sem o papel fundamental, sem que os parlamentos exerçam esse papel central, a gente não vai conseguir cumprir os acordos que foram firmados internacionalmente, e os parlamentos têm um papel central para fazer esse alinhamento entre o que foi acordado internacionalmente e o cumprir, garantir que haja, de fato, o cumprimento em âmbito nacional. Então, é isso. Obrigada, bom dia.